Olá, tudo bem? Bem-vindos ao segundo bloco do programa Soluções Industriais. O programa fala de produtos e serviços para a indústria, produtos e serviços para melhorar a produtividade e inovação da sua indústria. Acesse nosso portal www.soluçõesindustriais.com. Lá você pode encontrar produtos, serviços e empresas que são referências do seu mercado. Lá você pode encontrar e-books também, testes, uma série de materiais para você que é empresário, para você que é industrial, para você que trabalha na indústria. No primeiro bloco a gente falou de um tema bastante interessante sobre etanol celulose. Não deixe de conferir a entrevista do meu amigo Roberto Balbino, um papo super legal sobre etanol celulose. Você pode conferir a entrevista dele, como essa, no nosso portal. É só digitar na barra de procura que você vai encontrar lá os programas anteriores. E agora no segundo bloco para falar de um tema bastante interessante, bastante presente em equipamentos, bastante presente na indústria de uma maneira geral, nos eletrodomésticos. Nós vamos falar de aço inox nesse segundo bloco. E para isso eu tenho a honra de receber o Haroldo Bloch, não é isso, Haroldo? Bloch, é isso aí. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, boa tarde, Zé. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui prestigiando a gente, participando do programa. E para você conhecer um pouquinho mais o Haroldo, ele é analista da qualidade do sistema de gestão, não é? Da Intersteel. Ele tem 18 anos de experiência em implantação e consultoria de sistemas de gestão de qualidade. Tem atuação como analista e supervisor da qualidade diversos anos na indústria automobilística, aço inox, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Então, vamos falar com alguém que entende do segmento, alguém que entende a fundo, para a gente conhecer um pouco mais desse produto. Você que é comprador, você que é engenheiro, você que é especificador, entender um pouquinho mais da Intersteel e dos diferenciais do aço inox da Intersteel. Bom, para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da história da Intersteel, né? Quanto tempo está no mercado, fala um pouquinho como é que ela passou a produzir e ser aí uma referência nesse mercado do aço inox. Bom, a Intersteel começou há 20 anos atrás com o nosso diretor Marcos Carboni, e hoje a gente tem aí em torno de, está com 3 filiais no Brasil, Santa Catarina, nossa matriz aqui em São Paulo e em Salvador, né? Hoje a gente está em torno de 1.000 toneladas mês, né? Em torno de 60% da nossa capacidade de fornecimento em aço inox. Muito interessante. Bom, agora define para nós, o aço inox está presente aqui nos microfones do estúdio, está presente nos pés das mesas, né? Está presente em tanta coisa. O que é o aço inox? O aço inox, a gente fala é um termo que a gente usa para um tipo de aço que tem 10,5% de cromo, né? O cromo é um elemento químico que dá a característica de resistência à corrosão ao aço, né? Então por isso que a gente fala aço inox. O aço inox a gente sempre relaciona ele à corrosão, à resistência à corrosão. Quer dizer, e quando fala inox, a pessoa pensa naquela coisa brilhosa e tal, né? É isso aí mesmo ou não? Também. O aço inox você pode trabalhar com ele tanto no acabamento polido também quanto com escovamento, né? Da aparência lá de lixado no aço inox. Aí é mais uma questão de aparência, né? De acabamento mesmo para ele, bastante utilizado na indústria de construção civil. Muito legal. Fala um pouquinho para nós das famílias. Quais são as famílias que tem de aço inox? No aço inox, você tem a família de austeníticos, né? Ligados aí ao aço inox ligado ao cromo, os ferríticos, né? Ligados ao cromo, os austeníticos ligados ao cromo e níquel, os ferríticos ligados ao cromo e o martensítico, que é ligado ao cromo com 0,10% em carbono. Interessante, quer dizer, realmente é bastante técnico, né? Bastante técnico. E quais são as principais características do aço inox em relação aos outros tipos de aço? O principal, né? A resistência à corrosão, né? O baixo custo, né? Custo-benefício, o material reciclado, né? Então baixa manutenção. Quer dizer, dá para derreter e fazer de novo ou não? Sim, com certeza. Quer dizer, então ele tem várias vantagens em relação ao convencional. E a aplicação, onde hoje justifica utilizar o aço inox? Hoje o inox está praticamente em quase todos os nossos âmbitos da nossa indústria brasileira, né? No mundo também, né? No geral. Né? Basicamente em eletrodomésticos, hoje aí com o advento aí da linha branca, aí, bastante difundida, aí, a linha branca ela com acabamento de inox, na indústria automotiva, né? Na indústria
na indústria alimentícia, na indústria petrolífera, né, que aí é o que é bastante utilizado, na indústria também, que a gente estava falando do nosso amigo Balbeiro ali, dos usineiros, né, que basicamente todo o equipamento ali é feito em aço inox. Quer dizer, é vasta a aplicação, Bastante vasta. Muito grande. Muito e grande. Fatores agora técnicos aí na escolha do aço inox, parece que tem vários parâmetros. Eu queria que você começasse falando sobre corrosão. Corrosão é um parâmetro importante para a especificação do aço inox? Bastante. Hoje, se uma indústria química você vai trabalhar, vai montar um tanque para armazenagem de algum produto químico, a primeira coisa que você tem que pensar é justamente isso, né, na questão da corrosão. E aí, o termo de fabricação, né, o seu processo de fabricação para a utilização do aço inox. Como a gente tem várias famílias de aço inox, né, então você tem que pensar no seu processo de fabricação, você tem que pensar qual que vai ser o agente que vai estar trabalhando junto com o seu aço inox, né, as propriedades mecânicas, né, então tem vários itens aí que você tem que está pensando em estar utilizando o aço inox correto. Muito legal. Vamos falar um pouquinho agora de propriedades mecânicas, quer dizer, resistência à tração, esse tipo de coisa, ao impacto. O que tem que se verificar na parte mecânica e propriedade mecânica para especificar? Olha, você tem questão de dureza, resistência à tração, escoamento, também as questões de características químicas, né, que cada família tem as suas variações, né? Os austeníticos, você tem lá a família 301, 304, 316, que são os mais famosos, né? Então, para cada família você tem uma classificação de um aço inox, né? Então, você verificando a sua aplicação e fazendo comparação com a família que você deseja, você consegue ter um produto de qualidade. Muito legal. Quer dizer, estética. Esse item também é importante na especificação ou não? Bastante. Hoje na construção civil, que ele é bastante utilizado, ele tem um bom apelo estético, né? Ele te traz questão de modernidade, te dá uma aparência de coisa moderna, né? Coisa nobre, né? Coisa nobre, justamente. E ele fica aparente, não é que fica dentro da parede. Não, é São aparente. Peças aparentes. Aparente. Que tipo de peça assim, mais se utiliza na construção civil? Hoje a gente tem bastante saídas para a questão de corrimão e até mesmo fachadas grandes, de prédios grandes. Hoje se utiliza o aço inox. Isso é sob medida ou não? É um produto que você vai montando no outro e vai colocando lá? Hoje, na Interesteel, a gente consegue trabalhar na medida que você precisar, né? Até com dimensões com e tal? Com dimensões, a gente tem uma vasta gama de materiais que dá para hoje a gente consegue atender na medida que o cliente necessitar. Agora, o aço inox, a impressão que a gente tem sempre é que ele nunca enferruja. É isso mesmo ou não? Não, ele tem até uma característica que ele pode enferrujar, né? Mas nas questões, por exemplo, do 316, seria o aço mais resistente, então você pode trabalhar ele com ele aí durante no mínimo 50 anos tranquilo, que você não vai ter problema de corrosão. 50 anos. Então é um dos produtos mais duráveis que tem para algumas... Eu fico imaginando um corrimão. Qual outro produto que poderia ter um papel, uma durabilidade maior que o aço inox? Não teria. Hoje não teria. Você teria alguma coisa parecida com alumínio, mas não chega tão perto do aço inox. Entendi, bastante interessante. Temperatura, existe alguma questão de temperatura? O aço inox ele é mais, vamos dizer, resistente a altas, baixas temperaturas? Bastante. O aço inox hoje ele é bastante aplicado na questão de criogenia, né? Criogenia, aquelas células tronco, aquelas coisas... Sim. Hoje os tanques de laboratórios, todos eles feitos em aço inox. E a questão também da petrolífera, né? Também toda a parte... Tonéis de reserva, né? Você passa, você vê aqueles silos grandes. Sim. Hoje usinas de álcool, usinas de... basicamente tudo aço inox. Interessantíssimo. Quer dizer, no passado, se pensava em aço inox, pensava-se em custo alto. Isso aí com a tecnologia reduziu o custo ou não? Realmente ele é um produto que tem um custo assim bem acima do tradicional? Eu queria que você falasse da questão do custo. Não, hoje em relação a alumínio e ao aço carbono, ele está bem igual.
Você tem a vantagem justamente, né? Hoje de um aço carbono, você colocando, dependendo da aplicação, você vai ter uma manutenção muito alta, né? Com aço inox não, você tem um custo com manutenção muito baixo. Então aí que a gente fala do custo-benefício, né? Muito bom. A gente observa que muitas cozinhas industriais, ou até mesmo você pega cozinhas, até a nossa própria mesmo, tal, você vê muita aplicação do aço inox. E por quê? Ele é higiênico, fácil de limpar. Eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios do aço inox num ambiente como esse de preparo de alimentos e tal. Ele é um material justamente higiênico, um material inerte, né? Então você não vai ter contaminação com aço inox em termos de alimentação, né? E aí vai seguindo, né? Quer dizer, você pega lá, eu fico imaginando, quer dizer, eu acho que essa questão da ferrugem e tal, se a gente pegar, por exemplo, o alumínio também me enferruja, tá certo ou não? Não, ele tem. O alumínio tem alguma característica que ele pode te dar a corrosão branca, né? Entendi. Quer dizer, mas a impressão que eu tenho é que o aço inox ele é muito mais resistente. Sim, ele é muito mais resistente. Não dá para criar um silo, eu fico imaginando um silo grande para armazenar, por exemplo, algum produto, álcool, sei lá, de alumínio. É uma coisa um pouco, né, difícil de pensar. Não tem a resistência. Hoje, justamente o que a gente começou a falar no início do programa é a questão da aplicação do cromo nas ligas do aço inox, né? Então hoje o cromo é em torno aí de 18 a 19%, ele te traz uma grande capacidade de resistência à corrosão. Por isso que ele é bastante difundido nessas áreas. E até por curiosidade, eu queria que você falasse um pouquinho o processo de produção de aço inox. Quer dizer, ele é comercializado em tira, em chapa e tal, mas antes disso mesmo, vamos pegar da raiz lá. Quer dizer, como é que é o processo de transformação dele? Vem lá o material para a fábrica, como é que é isso daí? Até sair a chapa, a forma que ele é vendido, como que é o passo a passo disso? Hoje na Interesteel a gente compra basicamente em bobinas, e da parte de bobinas a gente já começa a transforma em chapas, em tiras, e a gente tem também parceiros que a gente consegue fazer em tubos, né? Quer dizer, vem a bobina. Vem a bobina grande. E através de processo de calandra, que tipo de processo que tem para transformar aquela bobina nessas mais variadas peças? Isso. Na parte de tubos, a parte de calandra, na parte de chapas a gente utiliza bastante a guilhotina. Nós temos hoje uma máquina transversal, corte transversal, né? Quer dizer, e aí corta, dobra, processa, não vem em vergões, não existe isso não, né? Não, nós temos também hoje lá em barras é a parte de perfis, né? Tanto tubos quadrados, tubos redondos, tubos retangulares, algumas vigas, né? Cantoneiras. Entendi, quer dizer, eu trabalhei numa fábrica de fios e cabos, e aí vinha lá o vergalhão que a gente chamava de cobre, um vergalhão grosso lá de 30 milímetros, 16 milímetros, e aí passava por uma trefila. Essa trefila pegava aquele vergalhão grosso, transformava num fino, num pouco mais fino. Sim. E aí tinha as trefilas primárias, secundárias e terciárias. Depois às vezes tinha trefila que saía um fiozinho bem fininho, aí numa máquina que enrolava um no outro e fazia os cabos, né? Eu acho maravilhoso esse processo industrial e tal. Então imagina que a bobina lá de aço, para até chegar a transformar num corrimão, por exemplo, é da bobina que faz o corrimão ou não? É ali que já é o começo. Quer dizer, vem ali, fala um pouquinho, uma curiosidade aqui, da bobina até transformar um corrimão. Que processo que passa isso? Quer dizer, vai para a máquina que corta? Sim, hoje a gente tem a desbobinadeira, você encaixa a bobina na desbobinadeira, ela passa por uma série de calandras onde vai fazer o aplanamento dessa chapa, e aí se você tem um corte no comprimento ou na largura que você deseja, que o cliente deseja, né? A partir dali você tem uma forma de embalagem e ali é a venda para o nosso cliente. No caso, por exemplo, de um corrimão, justamente você corta em tiras e dessa tira você vai fazer a questão de transformação em tubos, né? Quer dizer, da tira tem algum lugar que é uma calandra que vai uma calandra. dobrar isso aí e solda, tem uma solda contínua. Sim, solda laser contínua. Mas nem parece, quando você pega no corrimão, você não sente aquela saliência da solda. Aí a questão do acabamento que a gente também já citou, né? A parte de escovamento, a parte de polimento do próprio tubo, né? É uma das nossas aplicações lá dentro da Interesteel. Quer dizer, quando a gente vê aquele puxador da geladeira, quando a gente vê aquele corrimão, aquela peça bonita,
não dá nem para imaginar que aquilo ali veio de uma bobina. Quer dizer, teve uma bobina ou coisa do tipo, né? Sim, é uma bobina. Legal. E para o comprador que está nos assistindo, para o engenheiro que quer saber como fazer uma aplicação no produto dele, no serviço dele, que tipo de serviço vocês oferecem para ajudar o engenheiro técnico à aplicação? Olha, a gente tem nosso catálogo técnico que está no nosso site, né, www.interesteel.com.br, e lá, além do nosso catálogo, a gente tem o nosso corpo técnico, né? Aí fazendo parte eu, nosso amigo Rafael Maia, entrando em contato com a Interesteel, a gente pode dar todo o suporte técnico que o cliente necessitar. Quer dizer, faz uma visita, se for o caso, no cliente, sim. Verifica, por exemplo, tem uma fábrica lá que está fabricando geladeira que é um puxador em aço inox. Aí tem que ver, dimensionar aquilo ali e tal. Como é que é o processo? A fábrica pega o desenho do que ele quer, manda, aí cota ou não. Às vezes tem empresa que nem sabe o que quer. Sabe que tem a necessidade, mas falta ajustar. Também temos esse ponto, né? O aço inox, por ser tem bastante famílias, bastante variedades. É difícil até eu ver. Para mim era tudo igual, agora viu aqui e colocou tantas famílias, né? Não, são bastantes tipos de aço inox que a gente tem no mercado, né? Então a gente também faz esse trabalho de orientar o nosso cliente a ter o aço que melhor seja, que seja melhor para a sua aplicação. Entendi. E hoje, por exemplo, a Interesteel, como que ela se posiciona no mercado? Quais são os diferenciais que ela tem em relação às outras empresas no mercado? Hoje é a nossa questão de preço, questão da nossa entrega. Porque deve ter uma escala muito grande e consegue ter números menores. Sim. A gente tem hoje um estoque bastante grande, que, né, dá para a gente atender de imediato os nossos clientes, né? Frota própria, né? Entendi. Existe algum tipo de capacitação, algum tipo de treinamento, algum tipo de... você já colocou bem essa questão da assistência técnica e tal na especificação. Como é que é essa aproximação com os clientes para que eles possam realmente ter a tranquilidade? Se bem que você já explicou, porque tem as visitas e a partir daquilo ali já consegue desenvolver todo o trabalho, né? Sim. Legal. A gente está chegando aqui no finalzinho e antes eu queria que você dissesse a respeito de cuidados. Quem tem lá, você que é zelador aí do teu prédio, você que tem o equipamento, a sua cozinha industrial, que tem vários equipamentos de aço inox e tal, quais são os cuidados que tem que se ter com o aço inox para preservá-lo com qualidade, com brilho e com bom funcionamento? Uma das questões mais importantes aí no nosso manuseio que a gente tem, principalmente na parte industrial, é não misturar com aço carbono. A mistura com aço carbono te gera uma série de problemas, né? Na questão, por exemplo, na nossa casa, é sempre lá um paninho úmido, né? Passar o bombril nele, pode ou não? Não, porque você vai ter problema depois. Que aí mas fica brilhoso quando passa o bombril. Não faça isso, que você vai ter problema na sua cozinha depois. Né? Justamente o que eu estava falando, você vai acabar causando uma contaminação, você vai retirar essa camada passiva que tem em cima do aço inox, você vai acabar retirando essa camada passiva e causando uma corrosão, vai causar manchas, né? Então um paninho lá úmido, no máximo já está bom, o seu aço inox vai estar limpinho. Muito legal. Bom, e para as empresas que querem conhecer um pouco mais o trabalho da Interesteel, querem uma visita técnica para poder entender a necessidade delas, ou até mesmo conhecer a linha de produtos, como é que elas podem estar fazendo? O nosso site, né, o www.interesteel.com.br, ou então nosso e-mail interesteel@interesteel.com.br. Bom, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, Haroldo. Quero agradecer a sua entrevista, uma entrevista bastante técnica, bastante clara, onde eu pude aprender aqui bastante sobre aço inox. Eu não imaginava que tinha tantas famílias e não imaginava tanta aplicação assim. Parabéns pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Eu agradeço também a empresa Interesteel por estar aqui com a gente. E você que está nos assistindo agora, pode conferir essa entrevista e outras entrevistas de soluções industriais acessando o nosso portal www.soluçõesindustriais.com. Lembrando que lá você pode encontrar diversos e-books, catálogos, você pode fazer cotação online de preço, tem várias opções para você conhecer um pouco mais o que tem de produtos e serviços na indústria nacional. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, vai tomar uma água, fica ligado que a gente volta daqui a pouquinho com o programa Profissionais de Vendas, mas eu te encontro novamente aqui no Soluções Industriais na próxima semana. Até lá, tchau!